Olá, a paz do Senhor Jesus para a sua vida, meu amigo, minha amiga. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like aí. Deus te abençoe. Foi pedido para que eu falasse sobre as consequências do adultério. Uma irmã, que eu não vou falar aqui o seu nome, ela pediu para que comentasse sobre isso gravando um vídeo. Você também que está me assistindo agora pode sugerir temas de vídeo aí no rodapé e na medida do possível estarei comentando. Você que perguntou para mim a consequência do adultério. Ora, isso é muito claro que há consequências. No entanto, não acontece com todo mundo com a mesma intensidade. Todo adultério traz sequelas, traumas, decepções, escândalo ou alguma coisa do tipo. Primeiro que alguém quando adultera, está desonrando o seu cônjuge. Quando você se casa, se torna uma só carne com seu marido ou com sua mulher. A outra pessoa espera que você seja fiel até o fim. Seja fiel todo o tempo. Primeiro, eu quero dizer que adultério, nesse sentido, qual foi feita a pergunta, é a relação sexual ou envolvimento do tipo de um homem com a outra mulher que não é a sua esposa, sendo a outra pessoa casada ou não. Se a mulher se envolve com outro homem, sendo o outro homem casado ou não, a mulher estará adulterando, se relacionando com outro homem, relacionamento esse que deveria ser apenas com o seu marido, certo? É claro que a traição, no caso de traição, não envolve apenas a questão da sexualidade. O adultério, no entanto, a gente entende ele com mais profundidade quando envolve a questão da sexualidade, do sexo com a pessoa que não é a sua mulher, o seu marido. Isso é adultério. Para ser infidelidade não precisa ser apenas chegar ao estágio do sexo. Antes disso pode acontecer já a infidelidade mesmo não tendo sexo. Mas o adultério a gente envolve nesse sentido em relação à mulher. A mulher que se envolve com outro homem em relação ao seu marido, que não é o seu marido, então isso é adultério. No sentido espiritual, de cobiça, Deus também considera como adultério, basta o homem pensar em se envolvendo com outra mulher que não é a sua esposa. Mas no sentido de traição, adultério nesta área, quando se envolve sexualmente, é de alguém casado com outra pessoa ou não, certo? Então, prosseguindo, o adultério traz sequelas. Muitas mulheres e homens sofrem hoje depois de muito tempo de ter sofrido uma traição. Seu marido ou a sua esposa lhe traiu. Então é desonroso. Isso é vergonhoso. A Bíblia chega a dizer que o homem que adultera, no livro de Provérbios, é falta de entendimento, o seu opróbrio nunca se apagará. Ou seja, a desonra que vem sobre a pessoa que trai o seu cônjuge é tão grande, isso é tão feio, que diante das outras pessoas, essa desonra ela fica para sempre. Sempre alguém vai se lembrar de que você traiu a sua mulher ou traiu o seu marido. As pessoas podem te perdoar, não relevar o seu passado, mas vai ficar se lembrando disso. Lembrando bem que é um pecado grave, certo? O adultério é um pecado grave porque não existe pecadinho, pecadão no sentido de medir, mas a gravidade dos pecados não são iguais. O adultério, ele é grave, era um dos pecados que na lei de Moisés a pessoa que adulterava era apedrejada sem misericórdia, segundo a Bíblia. Era sem misericórdia. Então, adulterou, vai lá e mata um cordeiro e purifica dos seus pecados? Não. A pessoa era apedrejada e foi o próprio Deus que ordenou isso aí. Quando a pessoa pratica o ato do adultério, por que também é grave? Porque todo pecado fora do corpo, todo pecado é fora do corpo, mas o pecado do adultério, nesse sentido de envolvimento sexual, é contra o próprio corpo.
E a Bíblia nos diz que o adultério, a Bíblia nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quem destruir este corpo vai se ver com Deus, certo? Então você está colocando o seu corpo à mercê dos desejos carnais, tirando a honra de Deus que estaria em você, certo? E assim desonrando o templo do Espírito. Como diz o apóstolo Paulo, que nós somos templo do Espírito Santo. Jesus disse que viria e faria morada em nós. O apóstolo Paulo diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 6, a partir de 19, que nós somos comprados por um bom preço, comprados por um bom preço. Glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. O envolvimento do adultério é profundo porque são o envolvimento mais íntimo que tem entre as pessoas. O apóstolo Paulo também fala na sua carta aos Coríntios que quando o homem se deita com uma prostituta, ele está se tornando uma só carne com ela. Outros pecados que se comete com as pessoas não tem esse envolvimento. Outras gravidades é que geralmente acontece separação. O homem se separa da sua mulher, a mulher se separa do seu marido por causa do adultério. E isso acarreta situações negativas sobre os filhos, que vai viver ou com o pai ou com a mãe, ou parte com o pai, parte com a mãe, ou com seus avós. Os filhos que gostariam de criar, de ficar o resto da sua vida, talvez dentro de casa, ou até a vida adulta, idade adulta, junto com seus pais. De repente o filho amanhece o dia, pensa que está tudo bem, de repente vê a mãe chorando. Pergunta para a mãe o que aconteceu e a mãe com jeitinho vai dizer: o seu pai foi embora. O seu pai, a sua mãe, pode ser também, hoje acontece, hoje não está tendo muita diferença nesse caso. E a sua mãe foi com outro homem, ou até mesmo foi embora com outra mulher. De repente a mulher fala: o seu pai foi embora com outro homem. Falando de adultério, envolvendo a questão aí da infidelidade. Adultério de pessoas que têm relação, que convive com alguém. Que o adultério também pode ser cometido por alguém que é casado, mas que não está morando no momento com sua esposa, certo? Então, queridos, muitas consequências que traz trauma para os filhos. Existem mulheres que dizem assim: eu não quero nunca mais me casar depois que eu descobri a traição do meu marido. Depois que eu peguei ele com outra, que ele confessou que amava a outra mulher e não a mim. Então veja o desastre que traz, certo? A mulher ou o homem que é traído também geralmente não consegue esquecer isso, até porque não tem amnésia. É muito comum, principalmente as mulheres, homens eu não ouço pouco falar, porque geralmente os homens não perdoam a ponto de continuar com a sua mulher que lhe traiu. Mas é comum as mulheres falarem o que elas sentem mais do que o que os homens sentem, e elas não guardam muito essa questão quando é traída. Tem muita mulher que conta para todas as amigas. Homens, geralmente, boa parte deles ficam calados. Mas as mulheres se expressam mais, dizendo que não confiam nunca mais no marido. Ou que sempre que vê ele conversando com uma mulher, principalmente se for considerada por ela uma outra mulher mais bonita do que ela já se sente insegura. Porque ela associa a traição, o marido adulterou com outra mulher, ela entende que é porque foi atraído pela outra mulher, porque a outra mulher é mais bonita, e por isso, com a boa parte das mulheres, quando são traídas, algumas sim vai para os cantos e fica depressiva quando acontece nesse sentido, e aí não se cuida e fica a Deus dará. Outras, há um certo despertamento, ou suposto despertamento, que a partir daí elas ficam mais no pé do marido, ficam mais vaidosas, se cuidam mais, porque elas imaginam que foi falta de cuidado nessa área da estética, que o marido não teve olhos para ela e começou a olhar para outra mulher. Mas alguns casos de adultério, as mulheres são bonitas, bem cuidadas, bem cuidadora, e amam seus maridos e cuidam bem deles. Porque envolve essa questão do adultério, que não vou discutir aqui, envolve várias situações, envolve caráter, envolve falta de vigilância, insatisfação no casamento, essa questão de uma pessoa só parece que não satisfaz, enfim.
Deixa isso para um outro vídeo, ok? Mas consequência vem. Consequências também, em alguns casos as mulheres não sabem, ou os maridos, mas a pessoa que adulterou, existe pessoas que vivem assim o resto da vida com isso escondido, com a consciência pesada, ao saber que fez isso com a outra pessoa não merece isso, mesmo se supostamente merecesse, nada justificaria, porque é um pecado também contra Deus e não contra a outra pessoa. Apenas, mesmo se aplicasse isso como forma de vingança, está pecando ainda contra Deus, certo? Então, é uma situação grave, porque a consciência da pessoa vai ficar sempre intranquila, sem tranquilidade, imaginando que a qualquer momento o marido ou a mulher pode descobrir por algum motivo, ou que a outra pessoa pode desconfiar. Enfim, não adultere, não traia seu marido e a sua mulher. Nessa geração que nós vivemos, se tornou muito comum. Não é que as pessoas aceitam numa boa, apesar que tem muitos maridos que não se importam de ser da sua mulher adulterar, ou mulheres que não importam com o marido. Na nossa geração existe. Entretanto, muitas pessoas de bem jamais vai aceitar isso, principalmente quem compreende um pouco da palavra de Deus. E então é comum porque assim a intensidade, a quantidade de casais que sofrem com essa questão do adultério do marido ou da mulher é muito grande. As pessoas que procuram os pastores para conversar ou desabafam com outra pessoa. Eu não sei aqui no momento a porcentagem, mas de forma acelerada cresce, progride ou avança na questão de quantidade o adultério físico, certo? Físico porque não é apenas envolvendo a mente. Físico, homens e mulheres. Antigamente acreditava que todos os homens traíam, isso não é verdade. E as mulheres parece que era uma raridade. Mas do que sabemos hoje na nossa geração moderna, a questão de homem trair continua e as mulheres, né, na área das mulheres, cresce assustadoramente também a questão do adultério, inclusive infidelidade já desde o namoro e do noivado. A gente ouvia poucas histórias de mulheres que traíram seu marido. Hoje, isso é mais do que escancarado. Muitas mulheres são fiéis ao seu marido, são tementes a Deus, são pessoas religiosas, pessoas de capricho, pessoas dedicadas, pessoas que respeitam o seu cônjuge, mulheres que respeitam o seu marido. Mas, além dos que permite, ou dos que provoca, dos que contribui, existem muitas mulheres que se envolvem, mesmo os maridos sendo um homem de bem, que a respeita e que alimenta, que trata bem. Essa é uma questão cultural, podemos assim dizer, da nossa geração, onde o mal é chamado de bem e o bem é chamado de mal, a inversão de valores e o relativismo, que para alguns algo errado, aquela mesma situação para outro já entende que não é errado, mas essa não é o que a palavra de Deus nos orienta. Adultério é um pecado grave que afeta os filhos, sogro, sogra, pai, mãe, igreja, o corpo de Cristo, onde essa pessoa está frequentando, congregando, está inserida. Por isso, fugir do adultério, fugir da prostituição, fugir dos pecados sexuais. Você que está me assistindo agora, que tem tendência a isso, que é fraco em relação ao sexo oposto, ou pessoa do mesmo sexo, tanto faz. Lembre-se bem, você fez uma aliança com sua mulher, com seu marido, você é temente a Deus. E se não for temente a Deus, pelo menos respeite seu marido e a sua mulher. Não arrume um problema para você, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, porque isso, além de ser pecado, é desonroso, é desastroso o que adultério causa, certo? E
essa questão de hoje pessoas, por exemplo, o que justifica muita gente hoje estar no segundo casamento ou no terceiro? Boa parte é questão do adultério. Aí vai o que foi, adulterou, que ou a pessoa que sofreu a traição, que não quer viver, ninguém vai obrigar, ela tem o direito de dizer que não aceita, ela vai embora e arruma outra pessoa. Tudo bem, no caso de adultério, é permitido, né? Não é a vontade de Deus, mas é permitido. E o outro que traiu, às vezes mais rápido arruma outra pessoa, talvez até com aquela pessoa que ele se envolveu para atrair a sua mulher ou seu marido. E aí, como é que ficam os filhos? Como é que fica? A Bíblia nos diz em Hebreus que o leito seja sem mácula, sem mancha. Não traia seu marido, a sua mulher. Vigie, porque consequências virão. Ou interna ou externa, física, psicológica, emocional, sentimental, às vezes profissional, o seu nome, a sua fama, a sua função no ministério, o seu cargo na igreja, vai afetar muitas áreas da vida, mais do que qualquer outro, ou mais do que a maioria das transgressões que o ser humano às vezes comete. Então, há sim consequência. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, Deus te livre deste mal. Se por acaso tiver acontecido isso, confesse para sua mulher, para o seu marido, resolva essa situação, porque o seu coração não vai curar enquanto você não confessar. E deixa isso, não traia mais. Se você que está me assistindo agora, foi traído, se puder perdoar, relevar isso, você tem a liberdade, a Bíblia não te condena, ok? E você que acha que isso é normal, talvez o relativismo já contaminou a sua mente. Saiba que para Deus continua adultério sendo um pecado grave e abominável diante dos olhos de Deus. Deus abomina o pecado e não quer punir você por isso. Então, deixe seu pecado enquanto há tempo. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.